Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nessa tarde eu vou estar comentando com vocês sobre um assunto que tem gerado muitos comentários na internet, nas redes sociais, principalmente no Twitter, envolvendo o nome do zagueiro Hever do Atlético Mineiro. Ele mesmo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil pelo clube, faz parte do plantel de jogadores e se envolveu em uma confusão com o torcedor cruzeirense ali no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Parece que o Hever estava indo viajar com familiares, tudo mais, e um torcedor, um garoto, pediu para tirar foto com ele, e no momento da foto o menino fez o número 6 nas mãos, e 6, relacionado a Atlético Mineiro, é como se fosse uma afronta, que é a provocação do torcedor cruzeirense ao Galo, Então, é uma goleada que o Cruzeiro aplicou anos atrás, e por causa disso, teve uma confusão ali na situação, É, na verdade, aquela história em si, aquela zoeira de futebol que acaba se transformando numa situação totalmente desnecessária, A proporção que ganhou tudo isso, E tem o outro lado nisso tudo, relacionado ao Hever. Para mim, o Hever errou na situação, na maneira que ele reagiu com isso tudo, mas também tem um lado ali que dá para imaginar, imagino que aconteceu alguma coisa a mais para o Hever ter tido essa reação diferente, a ponto de tirar a camisa, ficar enfurecido e tudo mais. Mas a reação dele em si, o que aconteceu, digamos que proporção que tudo isso ganhou, para mim foi algo bem desnecessário. Porque para mim foi mais um aspecto de uma zoeira do futebol normal hoje em dia, você zoar o clube rival, tudo o que acontece hoje em dia relacionado a futebol, a zoeira, a provocação, sabe? Quando não passa dos limites, vamos ser sinceros também. Para mim foi mais para esse lado que ganhou uma proporção absurda, Totalmente desnecessário. E antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações. Lembrando aqui que a sua inscrição aqui é muito importante para que a gente venha crescer, para que a gente venha alcançar outras pessoas aqui no canal. E para você que não conhece tanto o canal, eu sempre indico algumas partes dessa playlist aqui do canal. Esse canal é repleto de playlists em si para as pessoas terem uma identificação com o clube que torce ou alguns assuntos que chamem a atenção. E para esse vídeo aqui específico eu vou indicar a parte da playlist Além do Jogo, quando eu geralmente comento sobre assuntos extracampo envolvendo os personagens de futebol, como esse assunto aqui vai estar nessa parte dessa parte da playlist aqui do canal, Além do Jogo. Além do Jogo, se você parar para observar, são assuntos parecidos como esse aqui, que está ali, envolvendo os personagens de futebol. Jogadores que dentro de campo nos emocionam, tem a identificação do cara que está ali no campo com o torcedor que está na arquibancada. Muitas vezes os caras estão envolvidos em polêmicas, em treta na internet, dependendo do que se tratar o assunto. Se não for mais pro lado da fofoca, se não for algo pessoal do jogador, eu trago aqui pro canal, faço uma resenha sobre o assunto, uma reflexão sobre o acontecimento e tudo mais. Então seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. E a galera, quando eu comentei com vocês ainda há pouco sobre essa parte da provocação do futebol, algo bem normal hoje em dia, é que nessa situação toda eu vi que foi um acontecimento que foi mais para esse lado da provocação e tomou uma proporção absurda, sabe? Acredito que essa provocação no futebol hoje em dia acontece em todos os estados. Vamos relembrar, olhando para o meu lado aqui como flamenguista, praticamente todos os clubes do Brasil até hoje zoam o Flamengo de cheirinho. E essa fase de cheirinho já passou para o Flamengo. O Flamengo recentemente conquistou muitos títulos, brasileiro, Libertadores, Carioca, muitos títulos importantes nisso tudo. Então essa fase de zoeira, de cheirinho já passou, mas geralmente os torcedores rivais voltam à tona sobre isso. E nem por isso é motivo para flamenguista sair agredindo o outro, sair dando porrada em outro, sabe? É zoeira de futebol, algo que normal, que acontece em todos os estados, em toda a cidade do Brasil. E essa situação do Hever, esse acontecimento, eu pude enxergar mais por esse lado. Uma zoeira de futebol que o Hever tem que saber lidar com isso, como jogador, como profissional, como figura pública, sabe? Pode ter outras situações parecidas com essa, com o próprio jogador depois desse acontecimento, e ele vai ter que saber lidar com isso tudo, sabe? Então, eu vi mais uma provocação do menino, normal, de uma criança, querer zoar um profissional, tudo mais, e uma zoeira dentro do padrão, sem ofender ninguém.
A minha desconfiança em todo esse acontecimento é se teve algo a mais ali, alguma provocação do pai ou algo do tipo, para o Hever ficar tão enfurecido ao ponto de tirar a camisa, ao ponto de querer partir para cima do pai, da criança e tudo mais. Essa é a minha desconfiança nisso tudo, nesse acontecimento. Mas, olhando para o geral, o Hever falhou, porque uma criança, um torcedor mirim, pede para tirar uma foto com ele, provoca ele, é para levar na brincadeira, é para levar na esportiva, é para sair sorrindo, para sair, digamos que, rindo também do ato do menino, e não querer partir para agressão, o menino com o pai e tudo mais. Foi uma proporção em si gigantesca desse acontecimento e totalmente necessária, né? O Atlético Mineiro tentar, digamos que, defender o Hever na situação, sabe? Acho que o Hever, a atitude dele como profissional, como um cara campeão, um cara que sabe bem como funciona o futebol, como é essa rivalidade Cruzeiro e Atlético ali em BH, o cara tinha que lidar com isso numa boa, sabe? Tinha que lidar com todo esse acontecimento, com toda essa provocação numa boa, levar na esportiva, como acontece no futebol, sabe? Então, a atitude em si do Hever, o Hever enfurecido, chamando a atenção no aeroporto, totalmente desnecessário, galera. Olha que aqui eu tô procurando olhar o lado do Hever nessa situação, tentar imaginar se aconteceu algo a mais para ele ter ficado daquele jeito, mas, cara, era uma criança de 12 anos ali, sacaneando um rival, um profissional, sabe? Sem passar do limite, sem passar do ponto. Como eu citei para vocês aqui, provocação no futebol, hoje em dia, é bem normal. Ainda mais um clube, Atlético Mineiro, depois de uma temporada absurda como essa, vencendo praticamente as principais competições na temporada. Então, um time quando faz uma temporada como essa, o time vai... A mesma proporção de torcedores que vão inflamar, que vai estar ali em cima, sacaneando, digamos que fazendo barulho, como os atleticanos estão fazendo nas redes sociais, em todos os lugares possíveis. No mesmo momento que vai ter esses torcedores, vai ter os antes também. Os caras que vão estar ali para sacanear, que vão relembrar lá das conquistas do Cruzeiro e tudo mais. Esses caras vão sacanear também. Então vai ter os dois lados disso tudo. Então, o profissional, o jogador, tem que saber lidar com todas essas situações. Pode acontecer isso com outro jogador atleticano, nesse momento de férias, ser sacaneado pelo cruzeirense, depois de um ano absurdo desse do Atlético Mineiro, super normal. E como é que o profissional, o atleticano, o jogador, vai lidar numa situação dessa? Vai agir como o Hever? Vai ter uma reação absurda, digamos, dessa com o Hever? Se for pro lado do desrespeito, do lado da sacanagem, da agressão, aí é outra história. Mas a provocação, uma criança levantar com as mãos 6 e causar essa euforia toda, então é para se pensar, né? É para se pensar porque o futebol em si sobrevive disso, da zoeira, da sacanagem, no bom humor, sem ofender, sem passar do limite. O futebol é isso. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que você acha o que você achou, na verdade, dessa atitude do Hever. Você acha que o Hever falhou? Você acha que o Hever realmente vacilou em ter reagido dessa maneira? Ou você acha que ele tem razão nisso tudo? Aqui nesse vídeo eu procurei comentar sobre esse lado e também tentar entender o lado do Hever nisso tudo. Então deixe seu comentário aqui, deixa aqui a sua curtida aqui para fortalecer nessa resenha. E é isso, rapaziada. Tamo junto.